Oi, gente! Hoje é mais uma quinta-feira e hoje a gente vai falar sobre pé torto congênito. Para quem assistiu vídeos em que eu falo sobre a gestação e o parto em que o Ethan nasceu, deve se lembrar que eu falei que a minha mãe se assustou quando o Ethan nasceu e que o pediatra que acompanhou o parto já ligou um alerta ali no momento do nascimento. Esse alerta foi porque o Ethan nasceu com o pé torto congênito à esquerda. O que isso significa? Significa que o pezinho dele, ao invés de estar virado corretamente para frente, ele nasceu virado para dentro. No caso do Ethan, virado assim para dentro. O pé esquerdo. Então a gente já identificou na hora do parto, o pediatra já entendeu, mas por causa da infecção generalizada, que eu também falei na última quinta-feira, esse tratamento do pé torto congênito teve que ser adiado. E muito se fala sobre o que causa, o que acontece para a criança nascer com essa condição, mas não existe uma causa exatamente. Não tem nenhum estudo que comprove. É por causa disso, é um fator genético. Não tem. Nota-se que esse acontecimento, né, é bem variado, em classes variadas, em condições genéticas variadas. É mais comum acontecer em meninos, é mais comum que aconteça dos dois pezinhos terem fica torto, né? E não tem nenhum outro motivo. Não é genético. Quem teve pé torto pode ter filhos que não tenham. Quem não teve pode ter filhos que tenham, como é o meu caso. Então não existe nenhuma causa comprovadamente existente. O fato é que ele nasceu com o pé torto congênito. A gente só começou a fazer o método de tratamento depois que ele saiu da UTI. O primeiro método de tratamento que a gente foi orientado a fazer foi usar o gesso. O gesso, ele é um método que chama método de Ponzetti, que é o médico que na década de 70 desenvolveu esse tratamento, e ele entendeu que ao imobilizar durante as primeiras semanas do bebê era a melhor forma, porque é onde ele ainda está começando a se adequar fora do útero, então ele vai começar a se firmar e tudo mais, e era imprescindível. Era imprescindível colocar esse gesso no dia seguinte do nascimento. No caso do Ethan, como poderia dar alguma escoriação, poderia acontecer alguma coisa por ele ter que ir para a UTI, a fisioterapeuta, o pediatra e a neonatologista que acompanharam o Ethan escolheram não fazer, né, antes dele sair da UTI. E aí, por isso, a gente só começou o acompanhamento com o ortopediatra depois. Esse ortopediatra, ele foi muito bacana, mas ele só utilizava do método conservador. O que consiste um método conservador no tratamento do pé torto, né? É usar o gesso e aquelas botinhas. A bota se chama férula de Dennis Brown. É aquela botinha que tem uma barra de ferro no meio e que o pezinho fica posicionado no mesmo sentido. No caso do Ethan, ficava abertinho assim o pezinho, né? O daqui ficava para cá, reto, e o da esquerda ficava viradinho para fora, para ser o inverso do que era. O método conservador também pede para que seja feita uma cirurgia, para fazer um corte no tendão. O Ethan fez essa cirurgia. Eu vou colocar para vocês uma fotinha que eu tenho do dia da cirurgia. Ele foi tudo bem, é uma cirurgia rápida, ele levou um pouquinho mais de tempo só para voltar da anestesia, o que é normal também, e foi tudo muito tranquilo. Depois da cirurgia, antes de ir para casa, já se coloca um gesso ali mesmo, e ele fica 1 mês com esse gesso, e depois mais e mais vezes vai colocando mais gesso. Então, a cada 15 dias, 20 dias mais ou menos, a gente ia lá para trocar. Depois de várias vezes colocado o gesso, o pediatra vai entender que precisa começar a usar a botinha. E no caso da bota, ela precisa ser feita, obviamente, sob medida. No caso do Ita, ele usou uma bota dos 8 meses até 2 anos. A bota é feita em um tamanho maior para durar bastante tempo. Nos primeiros, para ele se acostumar, é usado só à noite, depois preferencialmente o dia todo, depois volta a usar à noite, porque daí já seria uma fase em que se espera que a criança esteja andando, e depois
fica com a bota só durante a noite, o tempo que o ortopediatra pedir, né? No caso do Ethan, o que a gente fez foi todo esse processo. Ele usou gesso, depois usou a bota num período, depois usou a bota por mais um período. A questão é que os ortopediatras, eles pedem para que você coloque só o dia todo, ou só à noite, ou só de dia, com base na atividade da criança. O ortopediatra que acompanhou o Ethan disse que o Ethan provavelmente teria um atraso para começar a andar. E isso faria com que eu tivesse mais tempo para usar a botinha nele durante o dia todo. Mas isso não aconteceu. O Ethan andou com 9 para 10 meses, sendo que a previsão do ortopedista era que ele andaria com 1 ano e meio. Então, para todas as mães que estão num tratamento ali, é difícil ficar trocando gesso, a criança sente calor, passa mal por causa do gesso, colocar o gesso é terrível, ter que segurar a criança né, porque ele é um bebê, não tem como você explicar para ele que você explica, mas ele não vai ter como compreender o que está acontecendo. Então se debate, é difícil, precisa esperar firmar, o gesso seca rápido, mas até secar leva um tempo, então paciência, porque passa, e passa rápido, porque esse método que é o Ponzete, que é o primeiro que a gente adota, que é usar o gesso, são algumas sessões. O que mais vai importar no tratamento, pelo menos no caso do Ethan, foi a usada da férula e depois mudar, que é a botinha com o ferro no meio, e depois mudar a maneira que a gente estava adotando para fazer o tratamento. Mais ou menos na época em que ele já estava há um tempo com a bota, que eu comecei a me questionar se ela realmente estava fazendo tanta diferença assim. E foi nesse momento em que eu troquei de ortopedista. Ele iria fazer uma viagem e eu já teria que procurar outro ortopedista. Eu encontrei uma ortopedista que, além de fazer o método conservador, também estava disposta a recomendar a fisioterapia e a conversar nesse sentido, e foi aí que eu comecei a fazer a fisioterapia com ele, e foi uma das coisas que para nós, né, no nosso caso, mais adiantou. A fisioterapia, ela visa o fortalecimento, né, da estrutura da criança, então foi muito, 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 assim, desenvolveu muito rápido, foi muito bom. Então, procure outras informações, outras opiniões. Para mim, junto com a fisioterapia, a ortopedista que assumiu o tratamento do Ethan fez algumas vezes de gesso também. Então, para nós, o que eu percebo que mais adiantou foi isso. É óbvio que a cirurgia também foi importante, que o tratamento com a botinha também, mas a fisioterapia, junto com o método do gesso, para nós foi o que mais adiantou. Até porque, no caso do Ethan, já é um caso mais diferente, porque o bebê que nasce com os 2 pezinhos virados, ele já tem ele já põe gesso, cirurgia, gesso, bota. Tudo antes de andar. No caso do Ethan, a gente não conseguiu fazer isso. A gente teve que ficar na UTI, depois teve que passar um tempo e começar a usar o gesso. Então, tiveram espaços mais longos, porque a primeira semana, segundo o que o método apresenta, é uma das mais importantes, e foi o que a gente não pôde fazer. E depois a gente vai vendo quais são as consequências disso. Vai chegar um momento em que você não vai observar nenhum progresso, e esse progresso não está acontecendo por qual motivo, né? Por o mesmo lado que a gente não vê progresso, a gente vê progresso de outra forma. Então, não seria legal a gente tratar de outra forma? No caso do Ethan, não estava tendo progresso no uso da bota, mas teve progresso na fisioterapia. Aí teve progresso usando o gesso novamente, mesmo depois de encerrado, vamos dizer assim, a sequência de gesso que ele estava fazendo. Então, é tudo de você conversar com o ortopedista e entender qual é o momento e como está se desenvolvendo o pé torto congênito do seu filho. Muitas pessoas vão falar que não vai andar, que a férula vai atrapalhar, que vai ter outros problemas. O primeiro ortopedista chegou a dizer para mim que ele poderia ter problema na bacia, que ele poderia ter problema para andar e tudo mais. Mas tenta entender se é o caso do seu filho, né? Eu não estou dizendo que isso não vai acontecer, não estou dizendo que isso não é provável de acontecer, só que será que é o caso do seu filho? Será que você realmente precisa ficar no método conservador? Observe,
mude se for necessário. Porque às vezes é uma mudança pequena, como fazer uma metodologia alternando com a outra, que já apresenta resultado completamente diferente. No final do ano passado, eu levei ele no pediatra. Ele caiu o dente muito cedo, né, do que eu estava esperando como mãe. E aí eu já, aquele negócio, né, surgiu uma dúvida, surgiu alguma coisa, fomos pro pediatra. E o pediatra falou, olha, pelo perfil dele, não teve nenhuma regressão, ele não tem nenhuma dificuldade, ele não se atrapalha na corrida, ele corre normalmente, ele trota normalmente, ele não tem nenhuma dificuldade na passada, ele não tem nenhum desvio no joelho. Então, num primeiro momento, como ele teve sepse, eu preferiria que você não expusesse ele fazendo a fisioterapia ou fazendo gesso e correndo risco de ir em algum hospital que ele pegue o Covid, do que fazer os exercícios em casa. Aí a gente conversou, eu mostrei para ele os exercícios que a gente tinha orientação de fazer e ficou por isso. Então, e ficamos combinados de que o Ethan voltaria esse ano lá para uma nova avaliação com ele. E que, se fosse necessário, eu fosse num ortopedista pediátrico. Mas o Ethan continua da mesma forma, não voltou a rotacionar, porque o grande problema de quem tem o pé torto congênito é que, às vezes, em determinados períodos, em determinados que a gente chama de estirão de crescimento, o pezinho começa a pisar muito para dentro de novo, muito para dentro de novo. E a gente tem que ficar ali na observância, né? A gente tem que ficar ali prestando atenção. Porque se começa a pisar, e principalmente agora que ele tá mais velho, eu consigo orientar. Filho, pisa para frente. Olha o jeito que você tá pisando. Vai correr, vai descer a escada, você tá pisando para dentro. Pisa com o pezinho para fora. Olha direitinho onde você tá pisando. Então, ele já tem essa consciência e eu consigo colocar para ele essa necessidade de que ele, olha, se atenta, você precisa pisar certo, você precisa fazer certo. Então, isso já ajuda muito. E falar a verdade, né? Ele tem uma cicatriz, ele pergunta, eu já mostrei foto do dia da cirurgia, eu já mostrei foto dele com gesso. Então, falar a verdade de uma forma lúdica, de uma forma tranquila, não passar ansiedade e tudo vai ficar tranquilo. O que eu acho mais importante é nunca deixar de tratar, porque pode sim dar problemas que são bem mais sérios, pode sim incapacitar a criança de alguma forma. Então, não tratar de forma nenhuma não é uma opção. Sempre busca algum tratamento, metodologia nova, metodologia conservadora, qual for, e mantenha-se observando, principalmente nas fases de grande, assim, acelerado crescimento, porque essas são as que vão dar diferença depois no tratamento. E eu acho que esse vai ser o último vídeo relacionado ao momento em que o Ethan nasceu. Se vocês tiverem alguma dúvida com base nesses últimos vídeos que eu fiz, em algum tratamento que a gente adotou, se vocês quiserem me perguntar aqui embaixo, por favor, me perguntem. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, estar aqui debatendo, podem me pedir também, tanto aqui no YouTube, quanto aqui no Instagram, nos comentários, via DM, só me perguntar. Se você ainda não segue no Instagram, nós somos @mamainoob, aqui no YouTube é maternoob, e vocês podem mandar mensagem em qualquer plataforma. Não, assim ficou feio. E se vocês ainda não seguem a gente, é @mamainoob no Instagram, maternoob no YouTube, e podem mandar dúvida em qualquer um desses canais. Até a próxima quinta e tchau!